É certo usar perfume sobre a pele? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo, dermatologista, como a gente deve aplicar o nosso perfume. A gente deve aplicar sobre a pele, Ricardo, a gente deve aplicar sobre a roupa, ou tanto faz. Como que funciona a aplicação do perfume no dia a dia? Renata, o perfume ele faz parte de todo o aparato de beleza da população, né? Assim, Sim. a gente se cuida bem, a gente cuida da pele, a gente se veste bem e muitas vezes o perfume é a cereja do bolo, é aquilo que dá muitas vezes a identidade daquela pessoa, né? A gente não tem só a beleza que a gente vê, mas a gente tem o conjunto que é apreciado nas pessoas. São sentidos, e os né, sentidos, Ricardo? exatamente. E o cheiro, ele é um sentido muito marcante. Então as pessoas gostam do perfume. E muitas vezes o perfume identifica aquela pessoa. Tem pessoas que você fala assim, nossa, fulano passou por aqui, né? Assim, porque Esse você já perfume lembra a pessoa. Ele nos traz memórias. Então, assim, Eu lembro uma época, uma né? época. É um perfume que Quando eu era foi jovem, muito usava famoso naquela época festa. e a gente... Sim, na minha festa de 15 anos era esse. A gente vê que as pessoas têm um recordar, né? Então ele acaba sendo um produto muito importante, na verdade, na dinâmica do dia a dia das pessoas. Sim. Por outro lado, o que acontece? Quando a gente pensa que o perfume ele tem ali fragrância, ele tem um corante, ele tem um fixador, que é a substância que faz com que ele dure mais tempo, né? Ele é um conjunto de substâncias unidas. Isso pode levar a alguns malefícios também para a pele, né? Não é que exista 100% um certo ou errado de onde aplicar. Eu sou obrigado a aplicar sobre a pele? Eu sou obrigado a aplicar o perfume, por exemplo, só na roupa e não na pele? Mas existem algumas medidas que podem ajudar no sentido de uma maior segurança. Então, por exemplo, dentro desse contexto, a gente tem que algumas pessoas podem ter alergia, por exemplo, de algumas fragrâncias ou de alguns pigmentos que estão presentes nos perfumes. E aí elas podem ter processos alérgicos por causa disso. A gente tem pacientes e pessoas, né, assim, que podem não ter uma alergia direta ao produto, mas a exposição solar com o produto que tem no perfume pode levar, por exemplo, a uma alergia. Isso é muito comum. A gente tem várias substâncias que a gente passa na pele, que quando você passa ali, está no normal, ela não faz nenhum efeito. Mas se a luz solar incidir muito tempo, você tem o que a gente chama de fotossensibilização e o paciente às vezes faz uma queimadura, faz uma alergia. A gente tem muitas fragrâncias e às vezes não liga, né, às ao vezes perfume, não liga uma coisa né? a outra. A gente tem muitas fragrâncias e muitos perfumes que são mais cítricos e vários deles são derivados de substâncias dessas que são de origem vegetal e que podem fazer fotossensibilização, por exemplo, né? Assim, não tão exagerado quanto aquelas queimaduras, por exemplo, de limão, que é muito comum na praia, que é o que a gente chama de fotofitodermatose, que é exatamente essas queimaduras por planta e exposição solar, mas eles podem desencadear isso dependendo da qualidade do perfume e dependendo da sensibilidade do próprio organismo da pessoa, né? Então, assim, pode dar alergia, pode ter essas fotossensibilizações, você pode ter processos alérgicos realmente a algum componente ali do perfume. Esses cremes também que a gente usa, né? Então, às vezes pode misturar com um ácido e mais o perfume. Sim, às vezes isso pode acontecer. O perfume não tem alergia, mas a junção do seu perfume com o hidratante, a junção do seu perfume com o protetor solar, ela pode dar uma reação local e causar alguma pequena queimadura, alguma alergia, alguma mancha da pele. E essa região, normalmente, que é passada o perfume, é uma região mais sensível, né, Ricardo? É uma região de pele mais fina, de uma pele que é muito exposta ao sol, né, Renata? Então, você tem uma chance maior de fotossensibilização, principalmente se você pensar em nuca, em colo, né, que às vezes as pessoas usam mais perfume. E então tem que ter um certo cuidado. Tem algumas pessoas que vão usar e não vão ter absolutamente nada. Tem algumas fragrâncias que nunca vão dar alergia, que são muito seguras para aquele indivíduo. Mas é muito no sentido de ficar atento, porque às vezes a pessoa tem uma alergia, ela acha, é uma alergia da joia, por exemplo, do colar que eu uso. Às vezes a culpa não é do colar, às vezes a culpa é do perfume que a pessoa está usando, né? E a gente vê com uma certa frequência isso, né? Tem perfumes também que tem mais álcool, né, Ricardo? Então, às Sim. vezes a pessoa
borrifa no cabelo, na pele, pode ressecar a pele, pode dar alergia de contato, né? Então tem que ter cuidado sim. Tem algumas outras substâncias que dão cheiro, por exemplo, amaciante de roupa. É muito comum a gente ver alergia, por exemplo, em área de dobra. Às vezes a pessoa usa o amaciante e tem alergia do amaciante, costuma muito manifestar como alergia em área de muito atrito. Então, por exemplo, na gola, na axila, no lugar onde pega o cinto da calça, por exemplo, que são locais onde você tem um pouco de atrito, você tem calor local, você tem umidade, então acaba dissolvendo de novo aquele produto que às vezes já estava depositado ali na roupa e acaba levando a alergia de contato. Isso também pode acontecer com o perfume ou com essas fragrâncias que são associadas a outros produtos que a gente usa no dia a dia. E o perfume, Ricardo, ele pode servir para encobrir o mau cheiro ou não? A gente não, ele não é exatamente para isso, né? Lá no passado, quando o perfume começou a ser fabricado, né, assim, historicamente mais difundido, ele era exatamente para isso, né? Assim, lá na Europa medieval, naquele tempo, as pessoas não tinham tanto acesso a banho e tinham hábitos de higiene um pouco mais precários. E muitas vezes o perfume servia exatamente para abafar, digamos assim, o mau odor. Por outro lado, Renata, hoje a gente sabe que isso não é um bom paliativo, né? Assim, o ideal seria que você higienizasse, limpasse, para resolver a causa do problema e não só mascarar o problema. Mascarar, né? Assim, não só tentar mascarar. Muitas vezes nem conseguir, né? Isso que você falou, a gente vê com muita frequência. Às vezes a pessoa está num ambiente que ela sabe que ela vai trabalhar um tempo, ela vai suar um pouco, ela passa o perfume. Muitas vezes a associação, inclusive, do perfume com o suor da pessoa, com o cheiro, ele ainda às vezes piora o cheiro, né? Então, assim, em especial os perfumes que a gente usa hoje em dia, que são um pouco mais suaves, assim, eles não são bons para cobrir o mau cheiro, porque eles acabam fazendo isso. Você mistura as duas coisas e se você passa em excesso, você não neutraliza o cheiro, o mau cheiro que está ali, ainda pode piorar. Então, o ideal, por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que sua muito, o ideal seria ela usar um antitranspirante, ela fazer algum tratamento para essa sudorese excessiva, por exemplo, né? Porque tem hoje bons antitranspirantes, por exemplo, tanto de uso tópico quanto sistêmico, se necessário, né? A pessoa que tem, por exemplo, um mau odor de pés, você tem produtos que você poderia usar nos pés ali para diminuir sudorese, para tratar, você tem cuidados específicos com os calçados que você pode fazer que ajudam também a minimizar esse odor e a melhorar de verdade esses pacientes. A intenção do perfume não é esse tipo de tratamento. Não né? é esse tipo de tratamento. E lembrar também que a pessoa usa o perfume para ela, né? Sim, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, tomar um certo cuidado. Tem pessoas que têm alergia, né? Grávidas acabam sentindo mais. Né? Crianças muito pequenas, gestantes, são populações mais sensíveis. Pessoas sabidamente portadoras, por exemplo, de asma, de alguma alergia, elas são mais sensíveis a cheiros fortes. Então, evitar de usar também em excesso, né? A gente tem aqui no Brasil e no mundo uma classificação, né, assim, que muda um pouco pela intensidade do cheiro e durabilidade. Então, assim, muitas das coisas que nós chamamos de perfume, eles são classificados como colônias, né? Ou delcolônias. Essas colônias, elas não têm uma fixação grande. Então, eles são substâncias que têm um cheiro bom, que funcionam como um perfume, mas elas vão ter uma duração, água de colônia, elas vão ter uma duração que é relativamente curta. E você tem os perfumes, que eles têm o que a gente chama de fixador, que são substâncias que fazem com que eles se depositem mais na pele, fixem mais na pele e com isso eles durem muito mais tempo, né? Então o volume faz diferença, o tempo de duração faz diferença, né? Assim, se a gente for nem pensar. sempre o que é bom para mim pode ser bom para você, para o outro, né? Às vezes um cheiro que eu acho maravilhoso, a outra pessoa pode não sentir tão agradável, não se sentir bem. Se tiver alergia, pior ainda. A gente tem que saber respeitar também esse espaço. Esse espaço do outro. Exatamente, Renata. E perfume é muito bom, né? Ah, muito. Quando é bom, é muito bom. Sim, não pode ser ruim. E nem exagerado. E nem exagerado. Ô, Ricardo, obrigada pelas explicações. Muitas vezes a gente não sabe, né? Fica muito na dúvida como usar o perfume. Eu adorei conversar com você sobre isso. Espero que você também tenha gostado. Obrigada, e a gente se encontra no próximo podcast.